Alguns casais procuram centro de reprodução humana assistida por não estar conseguindo engravidar naturalmente. A maioria desses casais acredita que esse problema tenha origem feminina somente. E isso é um mito, já que as causas podem também ser masculinas ou de ambos. Para se ter uma ideia, 40% dos casos de infertilidade é por fator masculino, outros 40% por fatores femininos e 20% de ambos, ou então sem causa aparente. E como identificar quando a causa da infertilidade é masculina? Me chamo Alide Fontes. E eu sou Sara Nacheff, somos embriologistas da Clínica Arte Fértil. E comentaremos um pouquinho com vocês nesse podcast Fertilidade com Arte sobre fertilidade masculina e como identificá-la. Alide, o que devemos fazer para investigar a infertilidade masculina? O primeiro passo, Sara, para identificar a causa da infertilidade no homem é a realização de um exame chamado espermograma. Este exame faz uma avaliação macroscópica e microscópica. A avaliação macroscópica é realizada assim que a amostra chega no laboratório, a própria olho nu. Nela é analisado volume, coloração, pH e viscosidade do sêmen. Já a avaliação microscópica é aquela que analisamos ao microscópio, e os parâmetros analisados são os seguintes: concentração, que é a quantidade de espermatozoides que a gente observa na amostra, motilidade, que é a capacidade que o espermatozoide tem de se mover. Além disso, também é importante a direção que eles se movem. São divididos em tipo A, quando apresenta um movimento rápido e em linha reta, tipo B, quando o movimento é progressivo, tipo C, quando o movimento dos espermatozoides ocorre ao redor do próprio eixo, e tipo D, quando não há movimento dos espermatozoides. Outra análise microscópica importante é a forma dos espermatozoides, o que chamamos de morfologia. Nela, identificamos a porcentagem de espermatozoides que apresenta forma normal. Alide, uma curiosidade. Você comentou que o espermatozoide D não tem movimento, ou seja, é um espermatozoide parado. Isso significa que esses espermatozoides estão mortos? Não, Sara. Tem espermatozoide parado, tipo D, que está vivo. Ele apenas não apresenta movimento. Para a gente saber se os espermatozoides são viáveis ou não, fazemos o teste de eosina, que às vezes também pode ser chamado de teste de vitalidade. Ele utiliza uma técnica de coloração onde podemos identificar a porcentagem de espermatozoides vivos e mortos naquela amostra. Então, não quer dizer que o espermatozoide parado seja necessariamente um espermatozoide morto. Exatamente. Pode ser um espermatozoide parado e vivo. Exatamente, ele apenas não tem movimento. E como se apresenta o resultado de um espermograma normal, com os parâmetros de normalidade? Os valores de referência que a gente utiliza é determinado pela Organização Mundial da Saúde. Vou te dar um exemplo. A concentração considerada normal é igual ou superior a 15 milhões de espermatozoides naquele meio, no líquido seminal. A motilidade deve ser a partir de 40% de espermatozoides móveis. Lembra daqueles tipos que eu te falei? Justamente esses. A soma dos tipos A mais B mais C tem que ser no mínimo 40% para ser considerado normal. Já em relação à morfologia, é necessário que apresente pelo menos 4% de espermatozoides com a forma normal. Alguns homens, Alide, chegam no consultório com diagnóstico de varicocele, Isso pode apresentar um espermograma com alteração
A varicocele, ela altera a qualidade do sêmen? Pode sim, Sara, mas não necessariamente, tá? Há pacientes que, mesmo com o diagnóstico de varicocele, eles não apresentam alteração no espermograma. Lembrando que varicoceles são varizes localizadas nos testículos. E essas veias dilatadas podem provocar um aumento na temperatura testicular. Esse aumento pode interferir na qualidade dos espermatozoides, mas não é uma regra. Outra causa que aumenta a temperatura corporal é a febre, aumentando consequentemente a temperatura nos testículos, e isso pode interferir no resultado do espermograma. O que também pode alterar os valores do espermograma é o tempo de abstinência sexual, que deve ser entre 2 a 5 dias. Alguns hábitos de vida também podem interferir nesse resultado, como, por exemplo, tabagismo, alimentação, uso de drogas, incluindo álcool e anabolizantes, algumas infecções. Todos esses fatores podem alterar tanto o resultado do espermograma quanto o próprio DNA dos espermatozoides. E para saber se o DNA dos espermatozoides está alterado, existe um teste para isso. Sara, fala um pouquinho sobre esse teste? Certo, Alide. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre esse teste, que é o teste de fragmentação de DNA espermático. Esse teste ele vem sendo cada vez mais solicitado pelos especialistas em fertilidade. E algumas vezes ele é fundamental para o diagnóstico de infertilidade do casal. O teste de fragmentação de DNA espermático, ele é realizado nos espermatozoides da amostra seminal e, através da coloração dos espermatozoides daquela amostra, nós analisamos no microscópio a porcentagem de espermatozoides que apresentam ou não algum dano, alguma alteração no DNA de cada espermatozoide analisado. O valor de referência de normalidade para que liberamos um laudo é de até 15% de espermatozoides alterados. E a partir desse valor, nós já consideramos aquela amostra alterada para a fragmentação de DNA. Então, o que pode acontecer quando os espermatozoides apresentam alta taxa de fragmentação de DNA, Sara? Possivelmente, Alide, esse casal já não esteja conseguindo engravidar naturalmente, apesar de um resultado de um espermograma normal anterior. Em alguns casos de fertilização in vitro, após a injeção de espermatozoides dentro dos óvulos, nós podemos nos deparar no laboratório com uma diminuição no número de embriões formados em desenvolvimento, ou até mesmo a formação de embriões com qualidade ruim. Em casos piores, que têm maior taxa de fragmentação de DNA de espermatozoides, pode ocorrer também a falha total de fertilização, ou seja, nenhum embrião formado. Sara, o que podemos então fazer para melhorar o resultado nesses casos? Há alguma técnica de fertilização in vitro para beneficiar o homem que apresenta alta taxa de fragmentação DNA espermático? A mudança nos hábitos de vida, ela pode ajudar a melhorar, esse resultado. E além disso, podemos utilizar uma ferramenta adicional nos procedimentos do laboratório de fertilização in vitro, que é o uso da placa de Pixie, que é uma placa especial e indicada para esses casos de alta taxa de fragmentação de DNA espermático. Essa placa irá nos auxiliar a selecionar os melhores espermatozoides daquela amostra, ou seja, aqueles espermatozoides que não apresentam DNA fragmentado. Nessa placa, Lid, contém um meio específico para que os espermatozoides com melhor integridade de DNA, ou seja, aqueles espermatozoides melhores, possam se aderir nesse meio de cultivo que vem na placa.
E esses espermatozoides nós iremos selecionar para realizar a injeção dos espermatozoides nos óvulos, conforme comentei anteriormente. Então, quando recebemos laudos com teste de fragmentação de DNA alterado ou mesmo muito alta essa taxa, nós observamos após o uso dessa placa de Pixie um número de embriões formados maior e também embriões de melhor qualidade, aumentando dessa forma as chances do casal ter um bebê saudável em casa após o tratamento de fertilização in vitro. Essas são algumas estratégias que nós utilizamos no dia a dia dos tratamentos de reprodução humana assistida para investigar, assim como direcionar o melhor protocolo de tratamento para cada caso. Muito bom! Esperamos que vocês também tenham gostado deste podcast falando um pouquinho sobre a infertilidade masculina. Qualquer dúvida, enviem através do nosso Instagram ou do site artefertil.com.br. Agradecemos a atenção e até um próximo podcast Fertilidade com Arte da Clínica Arte Fértil.